Bora lá. Volume ok? Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Eu coloquei algumas questões aqui. Algumas não tem resposta, tá? Tipo assim, pra vocês olharem depois. Mas se vocês quiserem que eu repita aqui, pra vocês anotar alguma coisa assim, vocês me falam. E vocês voltem, gente, também fazendo aquelas outras que eu já fiz dentro das outras aulas, tá? Repetir é sempre bom. Então, bora lá. O que vocês acham? Eu acho que eu vou ler. Não, eu vou dar, tipo assim, uns 2 minutos pra cada uma ler. Pra cada um ler. Não olha esses negócios aqui, não tá tudo errado, viu? Esses trem, esses gabaritos aqui tá tudo errado. Aí eu vou dar um minutinho aí pra vocês lerem. E aí depois eu vou falando, viu? Ó, vamos lá. Paciente em uso de beta-bloqueador de primeira geração, lembra do que eu falei. Vai raciocinando e anotando tudo. Igual as pessoas fazem, ó, vai anotando antagonista, beta 1, beta 2, e vai anotando tudo. Porque quando você anota, fica mais fácil você raciocinar depois, você ir voltando. Então, paciente em uso de beta-bloqueador de primeira geração. Então, bora lá. Beta-bloqueador de primeira geração. É um antagonista beta. E se é de primeira geração, ele não é seletivo. Então, ele bloqueia tanto beta 1 quanto beta 2. Beleza. Nem sei se eu preciso saber disso, mas eu já faço esse raciocínio. É levado ao atendimento de urgência, onde necessita fazer uso de noradrenalina. Acerca desse paciente, são feitas as seguintes afirmativas. 1. A noradrenalina se ligará preferencialmente ao receptor alfa-2 pré-sináptico? Tá falso. Por quê? A noradrenalina, recapitulando aqui, né, ela é o neurotransmissor, como se fosse o agonista endógeno nosso, do sistema nervoso simpático. E ele vai se ligar aos receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, assim como adrenalina, né? Que eu falei para vocês. Mas ele não tem essa preferência pelo receptor alfa-2, não, tá? Não tem essa preferência para o receptor alfa-2. Vamos lá. O 2, haverá aumento abrupto da pressão arterial sem que haja um grande aumento da frequência cardíaca. Então, vamos raciocinar. Tá falando que esse paciente que usa um beta-bloqueador, ou seja, seus receptores beta 1 e beta 2 não vão funcionar, eles estão bloqueados, porque tem um antagonista lá, ele vai precisar de usar noradrenalina. Beleza. Beta 1 e beta 2 está bloqueado, não tá? Mas alfa 1, alfa 2 não estão bloqueados. Qual que tem relação com pressão arterial? Alfa 1, que é o que faz vasoconstrição da musculatura das artérias, né? Ou dos vasos sanguíneos. Então, por mais que eu estou bloqueando beta 1, que é o que aumenta a minha frequência cardíaca e também aumenta a minha pressão arterial, o meu alfa 1, que também está responsável pelo aumento da pressão arterial, vai poder ser estimulado. Então, a minha noradrenalina vai poder se ligar a esse alfa 1, está lá disponível, e causar um aumento da pressão arterial. E realmente é um aumento abrupto, porque eu falei para vocês qual que são as duas variáveis que aumentam a minha pressão arterial? Débito cardíaco vezes resistência periférica vascular. E o que é meu débito cardíaco? É volume sistólico vezes frequência cardíaca. Aí, então, nesses receptores, assim, para aumentar a minha PA, tem que saber isso. Eu posso mexer na minha frequência cardíaca, que aí eu aumento meu débito cardíaco, e posso mexer na minha resistência periférica vascular.
A minha... Deixa eu mudar essa cor aqui. A minha... Gente, misericórdia. Eu desliguei o microfone e passou uma moto esgarrando. Então, para mim aumentar a minha PA, eu posso aumentar a minha frequência cardíaca. Quem aumenta a minha frequência cardíaca? Os receptores beta-1 lá no coração. Ou eu posso aumentar a minha resistência periférica vascular. Como que eu aumento a minha resistência periférica vascular? Através dos receptores alfa-1 lá nos vasos sanguíneos, tá? Então, eu não posso aumentar a frequência cardíaca, mas eu vou aumentar o alfa-1. E o que eu falei? Aumentar a minha resistência periférica vascular aumenta muito mais a PA do que a frequência cardíaca. A resistência periférica vascular, ela tem um poder de aumentar a PA muito mais forte do que pela frequência cardíaca, tá? Então, por isso que tá falando, haverá um aumento abrupto, a resistência periférica vascular aumenta muito a PA da pressão arterial sem que haja um grande aumento da frequência cardíaca, tá certo? Eu vou aumentar a pressão arterial mesmo eu não aumentando minha frequência cardíaca, porque ele tá usando um beta-bloqueador, mas minha frequência, ou minha PA vai aumentar porque a resistência periférica vai aumentar pela ligação da noradrenalina com o receptor alfa-1. E aí, a alternativa 3. O aumento da pressão arterial média deverá... o aumento... Então, peraí. Essa aqui tá falsa e essa tá certa. O aumento da pressão arterial média será superior ao de um indivíduo que recebeu noradrenalina, mas que não utiliza um beta-bloqueador. Bora lá. Um paciente que utiliza beta-bloqueador, ele só pode aumentar a PA através da resistência periférica vascular. Beleza. Mas um paciente que não está usando beta-bloqueador, além de aumentar a resistência periférica vascular usando a noradrenalina, a frequência cardíaca também vai aumentar. Então, quem não usa beta-bloqueador vai aumentar a pressão mais ainda, porque tem duas variáveis para mexer. Ele não tem um beta-bloqueador, não está tomando beta-bloqueador. Então, tanto os receptores alfa-1 quanto os receptores beta-1 vão receber a noradrenalina, e esse paciente que não está tomando o beta-bloqueador vai ter um aumento de PA maior do que o que está tomando o beta-bloqueador. Então, essa aqui tá falso, tá? Alguma dúvida? Aí a letra E. Tem dúvida? Acho que não, né? Vocês ficam caladinhos. Mas grava essa fórmula, viu? Lembra, por onde que eu posso mexer na minha pressão arterial? Nessa parte do sistema nervoso autônomo. Frequência cardíaca lá no coração ou resistência periférica vascular lá nos vasos. Alfa-1 tá nos vasos e beta-1 tá no coração. Aí, se eu dou um agonista beta-1, eu aumento minha frequência cardíaca. Se eu dou um agonista alfa-1, eu aumento minha resistência periférica vascular. E pode aumentar a PA. E o contrário vai acontecer com um antagonista, né? Por exemplo, um beta-bloqueador. É um antagonista dos receptores beta. Então, vai bloquear os beta-1 e aí, no caso, vai reduzir a frequência cardíaca. E um antagonista do alfa-1 vai diminuir a resistência periférica vascular. Bora para a próxima. Lê aí. Vamos lá, então. Ativista anti-Kremlin foi provavelmente envenenado, diz médico. Um ativista anti-Kremlin que está em Berlim para tratamento médico foi provavelmente envenenado com uma substância que afetou seu sistema nervoso, disseram seus médicos. Ele perdeu temporariamente a visão, a fala e a habilidade de andar.
Vamos lá, a gente está falando de sintomas o quê? Não parece, talvez vocês não tenham enxergado ainda, mas está falando de sintomas motores. Ele não conseguiu andar, ele não conseguiu, não está conseguindo falar, por quê? Por conta dessa musculatura mesmo, do maxilar, da musculatura da fala e da visão também por conta dos músculos, vocês viram no neuro, que a gente precisa da musculatura, aqueles músculo oblíquo, não sei o quê, abducente, esses músculos tudo para auxiliar na nossa visão também. E qual receptor que eu falei para vocês que está relacionado com a parte da musculatura esquelética, os receptores nicotínicos, né? E os receptores nicotínicos, eles são de qual sistema? Do sistema parasimpático. Beleza. Então aqui eu sei que provavelmente os receptores nicotínicos deles estavam bloqueados. Provavelmente. A manifestação rápida dos sintomas, que incluem grande dilatação das pupilas, pressão alta e secura das membranas da mucosa, é um indício forte de envenenamento, disse o médico. Tananã. Então bora lá. Além de ele não estar funcionando os receptores nicotínicos dele, os receptores muscarínicos deles também não estão funcionando. Por quê? Ó, pra você ver. É porque eu sei que tem receptor nicotínico, então é um fármaco que tá atuando no parasimpático, tá? Por isso que eu não falei, tipo assim, dilatação das pupilas. Eu penso o quê? Dilatação das pupilas é a midríase. Midríase, quem faz é o alfa-1. Só que eu não vou pensar que é um fármaco alfa-1 que ele foi intoxicado aqui, não. Porque ele já me deu um indício que também mexeu nos receptores nicotínicos, então é um do parasimpático. Enfim, então se está tendo dilatação e tá envolvido com o meu sistema parasimpático, o parasimpático nosso, os receptores muscarínicos, eles fazem o quê? Contração da pupila, né? A miose. Então, se está tendo dilatação, está bloqueando os meus receptores muscarínicos. Se está aumentando a pressão arterial, pode estar, também tem relação com bloqueio dos receptores muscarínicos. Por quê? Meus receptores muscarínicos fazem a diminuição da frequência cardíaca. Se eles estão bloqueados, eu vou ter um aumento da pressão da frequência cardíaca e posso ter um aumento da PA. Isso é cura das membranas mucosas. Mais outro indício que a gente está falando de fármacos que estão agindo nos receptores do parasimpático. Por quê? A gente tem receptor adrenérgico nas glândulas que liberam secreções? Não, é só receptor muscarínico que a gente tem na glândula, tá? Então tá falando que teve um bloqueio dos receptores nicotínicos e de receptores muscarínicos. Então bora lá. Acerca do texto, são feitas as seguintes afirmativas. A substância age tanto sobre receptores muscarínicos quanto nicotínicos, certíssimo, né? Porque teve um bloqueio das ações dos movimentos, então a gente viu que teve um bloqueio dos receptores nicotínicos e teve um bloqueio também dos receptores muscarínicos, porque a dilatação das pupilas, pressão alta e secura das membranas mucosas são consequências do bloqueio dos receptores muscarínicos, que está fazendo o contrário que eles fariam no corpo, tá? Então, esse paciente ele foi intoxicado por algum fármaco que é antagonista, tanto nicotínico como muscarínico. Antagonista, colinérgico. A substância age tanto sobre receptores alfa quanto receptores beta-adrenérgicos. Gente, tá bloqueando receptor alfa, tá bloqueando receptor beta-adrenérgico? Não. Alguns efeitos aí até parece, tipo assim, poderia falar que seria tipo um agonista desses receptores. Poderia falar. Porque tem hora que muito um agonista do simpático parece um antagonista do parasimpático. Mas aqui a gente viu que não está mexendo em receptores adrenérgicos, porque falou de movimento, gente. Se falou de movimento e falou de glândula, de mucosa, tá falando que é algum receptor colinérgico do parasimpático, entendeu? Por isso que a gente tem que saber essas diferenças de um do outro, porque aqui a gente ia ficar na dúvida, tá?
Se eu olhar só dilatação da pupila e pressão alta, eu vou pensar, uá, mas é um agonista adrenérgico ou um antagonista muscarínico? Então, eu vejo que está antagonizando, na verdade, os muscarínicos, porque a gente tem a secura da membrana das mucosas e lá a gente só tem receptor muscarínico, não tem nada de receptor alfa, de receptor beta. E também na musculatura, na visão, fala e na habilidade de andar, né, que o paciente teve a paralisia dessa musculatura, então foi em receptores nicotínicos. Então, a 2 está falsa, tá? 3. A substância possui eficácia intrínseca zero. Gente, essa daqui é muito, tipo assim, muito, eu acho muito inteligente, assim, interessante o raciocínio disso aqui. Eu falei para vocês que é um antagonista, né? Qual que é a eficácia de um antagonista? Alguém me fala. 0. Exatamente. Então, aqui o fio da meada era você pensar exatamente isso. Ah, um antagonista muscarínico. Tá falando a substância possui eficácia intrínseca zero. Certíssimo, porque é um antagonista, entendeu? Então, a 3 também tá certa. Aí seria 1 e 3, letra C. Aqui, ela queria confundir vocês. Tipo assim, é um antagonista muscarínico ou é um agonista do simpático, entendeu? Se você achasse que fosse um agonista do simpático, você ia marcar que a letra 3, que a alternativa 3 estava errada, porque um agonista não tem eficácia zero, né? Deixa eu ver aqui, alguém mandou. A parte dos muscarínicos, né? É porque é o seguinte, aqui falou que o paciente teve alteração na visão, fala e habilidade de andar. Eu falei para vocês que quando a gente tem alteração na musculatura, alguma repercussão clínica na musculatura, e aqui no caso tá falando que parou a musculatura, significa que eu estou falando de receptores nicotínicos, porque os receptores nicotínicos estão lá na placa motora induzindo o movimento da musculatura esquelética. Se eu não estou tendo movimento da musculatura esquelética, quer dizer que eu estou bloqueando meus receptores nicotínicos. Beleza. Aí a gente tem mais outras manifestações, que é a dilatação das pupilas, o aumento da minha pressão arterial e a secura das membranas mucosas, tá? Eu vou pensando em que ação que tá tendo aí, porque a gente está falando de fármacos do sistema nervoso autônomo. Será que por quê? Um agonista alfa-1, ele faz dilatação das pupilas. Um agonista alfa-1 também aumentaria a pressão arterial, porque ia aumentar a resistência periférica vascular. Mas um agonista alfa-1, ou então algum outro, ou beta-1 ou beta-2, faria secura das membranas mucosas? Não. Nós não temos nenhum tipo de receptor adrenérgico nas glândulas. Por exemplo, nas glândulas sudoríparas, salivares, do olho, tá? Então, por que a gente chegou na conclusão de que aqui está antagonizando os receptores muscarínicos? Porque além de me dar um indício que está falando que também bloqueou os receptores nicotínicos, ou seja, está falando de um bloqueio colinético de acetil da parte do parasimpático, além disso, os meus receptores que estão nas glândulas, por exemplo, lá nas glândulas das mucosas, que liberam esse líquido para deixar as mucosas coradas, não lubrificadas assim, são os receptores muscarínicos. Se tá seco, se não tá liberando o líquido glandular, é porque esses muscarínicos estão bloqueados, tá? E além disso, um bloqueio de receptores muscarínicos está sim relacionado com o aumento da pressão e a dilatação das pupilas. Porque se o muscarínico faz miose, que é a contração da pupila, e abaixa a minha frequência cardíaca, se eu bloquear os dois, realmente eu vou ter uma dilatação e aumento da pressão arterial por conta de um aumento da frequência cardíaca. Beleza? Aí é o que eu falei para vocês. Gravem onde que cada receptor tá, o que ele faz em cada local que ele tá, porque a partir daí vocês vão saber qual receptor que tá agindo, qual fármaco que deu, entendeu? Porque ela coloca essa clínica aqui, ó. O paciente tá com visão, falta de perdeu a visão, fala, habilidade de andar,
pressão alta, secura das membranas. Ela te fala uma clínica para você tentar descobrir qual fármaco que esse paciente tomou. Beleza. Aí a próxima. E, gente, tem tempo que eu não faço essas questões, eu tô fazendo de um consenso. Então, por isso que eu tô falando que, tipo assim, é importante você ler cada tópico do texto, que aí você já vai raciocinando. Aí, lê essa questão 4 aí. Ó, vamos lá. BMC, 38 anos, gestante. Tá bom desse jeito, gente? Eu deixando vocês lerem um pouco e depois eu leio e já vou fazendo? Tá ótimo. Então tá. BMC, 32 anos. A3. Deixa eu ver aqui. Ficou letra C. Tá? Marcou aí? Ó. Voltando aqui. Ó, questão 4. A questão 4 a gente não fez ainda, não? Vamos fazer agora. Questão 4. BMC. Ah, tá. Peraí. Essa daqui ficou letra E. Aí tá. BMC, 38 anos, gestante, em uso de agonista alfa-2 adrenérgico clonidina para tratamento de hipertensão arterial. Então, bora lá. Clonidina é um agonista alfa-2 adrenérgico. Então, ele é um agonista do receptor alfa-2. Onde que o receptor alfa-2 está? Eu vou voltar, porque isso aqui eu quero que vocês estejam claros. Isso que eu falei na aula de ontem. Aqui, ó. Meus receptores alfa-2, eles estão na membrana do axônio do meu neurônio do sistema simpático. A ação do receptor do alfa-2 é bloquear os canais de cálcio para impedir a passagem de um potencial de ação nessas membranas e essa noradrenalina que foi produzida e armazenada nas vesículas não seja liberada, tá? Então, para eu ter a liberação de noradrenalina pelas vesículas para a fenda sináptica, eu preciso que aconteça um potencial de ação, né? Abre os canais de cálcio, tem um potencial de ação e essas vesículas liberam noradrenalina. E o que o alfa-2 vai fazer? Vai impedir essa situação. Ele bloqueia os canais de cálcio, não acontece a propagação de ação, o potencial de ação lá no neurônio, não libera noradrenalina. Então, tem uma redução da quantidade de noradrenalina disponível na fenda sináptica para ligar os meus receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beleza? Por isso que ele tem ação antipertensiva. E eles são muito utilizados em grávidas, porque são os fármacos antihipertensivos que não causam muitos efeitos adversos na gravidez. Mas, enfim, vocês vão ver isso no quinto período. E aí, eu usei, então, um agonista alfa-2 para evitar a minha liberação de noradrenalina. Aí, o que aconteceu? Essa paciente, ela estava usando esse agonista alfa-2, não estava liberando noradrenalina na fenda sináptica e não tinha noradrenalina ligando aos outros receptores, né? Beleza. Só que o que essa paciente fez? Bora ver.
Após o nascimento de seu filho, decide suspender o tratamento abruptamente. Acerca do caso acima, são feitas duas afirmativas separadas pela palavra porquê. Quando eu falei para vocês que quando a gente usa um agonista alfa-2, por mais que ele não está permitindo a liberação de noradrenalina pelas vesículas, a noradrenalina ela continua sendo produzida. Ela vai sendo produzida e armazenada nas vesículas. Então é meio que você vai formando um estoque de noradrenalina. E é o que eu falei para vocês. Um paciente que está usando um agonista alfa-2, ele não pode parar de usar esse fármaco de uma vez, entendeu? Ele não pode suspender de forma abrupta esse fármaco. Porque na hora que você inibir aquele alfa-2, ou na hora que você tirar esse agonismo do alfa-2, toda aquela noradrenalina que estava armazenada vai ser liberada na fenda sináptica e vai causar um efeito de aumento de pressão arterial muito grande, porque aquele tanto de noradrenalina que foi armazenada enquanto ela não estava podendo ser liberada, vai ser toda jogada na fenda sináptica. E aí vai poder se ligar aos receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Aí vamos lá ver as afirmativas. Acerca do caso acima, são feitas duas afirmativas separadas pela palavra porquê. 1. A suspensão abrupta leva a quadros de aumento em grande magnitude da resistência periférica vascular total. Tá certo. Porque se eu suspendi de uma vez, vai liberar muita nora. Se liberou muita nora, a nora vai poder se ligar aos receptores alfa-1 e receptores alfa-1 fazem o quê? Aumento de resistência periférica vascular. Tá certo. 2. A clonidina não reduz a síntese e armazenamento vesicular de neurotransmissor, que após a interrupção do tratamento é liberado em grandes concentrações, interagindo com o receptor alfa-1 adrenérgico. Tá certo também. Beleza? Meio que tá resumindo o que eu expliquei para vocês. E vamos ver se tá em relação uma com a outra, ó. A suspensão abrupta leva a quadros de aumento em grande magnitude da resistência periférica total, porque a clonidina não reduz a síntese e armazenamento vesicular de neurotransmissor, que após a interrupção do tratamento é liberada em grandes concentrações, interagindo com o receptor alfa-1 adrenérgico. Sim, tá explicando por que essa suspensão da clonidina vai aumentar a resistência periférica vascular em grande magnitude. Então, a letra A, as seções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é a justificativa correta da 1. Dúvida? Não, né? Questão 3. Homem de 48 anos, hipertenso, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPLC, diagnosticado há 2 anos com hiperplasia prostática benigna, com sucessivos quadros de retenção miccional e consequente infecção do trato urinário. Paciente da entrada em hospital com fortes dores causadas por urolitíase, que é o cálculo renal. Após ser examinado, recebe prescrição de Buscopan, que é um antagonista muscarínico. Então, Buscopan é um antagonista muscarínico. Beleza. A seguir, são feitas as seguintes afirmativas acerca da prescrição recebida pelo paciente. 1. O paciente pode apresentar episódios de falta de ar? Vamos pensar. É um antagonista muscarínico. Então, a gente pode pensar que ele, embora ele seja utilizado para tal ocasião, ele pode acabar se ligando aos outros receptores muscarínicos no resto do corpo e fazendo os efeitos de todos os outros locais onde que tem receptores muscarínicos. Então, vamos ver se pode dar uma falta de ar. Como que são os receptores muscarínicos lá no meu pulmão? Os receptores muscarínicos no pulmão, eles fazem broncoconstrição. Então, o receptor muscarínico, ele, tipo assim, em grande quantidade, né, ele faria a falta de ar. Só que aqui a gente está falando de um antagonista muscarínico. Então, não. Vai ter ação parecida com a do simpático, vai ter uma broncodilatação. Então, não vai ter a falta de ar, tá? 2. Poderá haver elevação da pressão arterial? Sim. Se fosse um agonista muscarínico, o muscarínico está lá no coração, diminuindo a frequência cardíaca, então diminui a pressão arterial. Se eu estou falando de um antagonista muscarínico, então vai aumentar a minha frequência cardíaca e aumentar a minha pressão arterial. 2 tá certo. Aqui não.
o paciente ficará mais propenso a infecções do trato urinário. Vamos pensar. Quando que eu falei para vocês que um paciente fica propenso a infecções do trato urinário? Quando ele tem mais retenção urinária. Se ele está usando um antagonista muscarínico, ele vai ter mais retenção urinária, porque o receptor muscarínico lá na bexiga, ele estimula a contração, a micção. Se eu estou antagonizando esse mecanismo, eu vou ter uma retenção urinária, eu vou ter uma dilatação da bexiga. Então, minha bexiga não vai contrair e não vai liberar o xixi, vai reter o xixi e vai estar mais propenso para ter infecções do trato geniturinário. E essa está certa. Aí a resposta é 2 e 3, letra C. Próximo. Dúvidas? Bora lá. Lê aí. Vamos lá. Texto 1. Britânico morre de overdose de cafeína após consumir o equivalente de 200 doses de café. Então, ele morreu por overdose de cafeína. Um personal trainer britânico morreu depois de tomar cafeína em pó. De acordo com o inquérito judicial, depois de consumir o produto, Tom começou a apertar o peito e queixar de que seu coração estava batendo rápido, estava tendo ataque cardíaco, um aumento da frequência cardíaca. Então, a cafeína teve um efeito no coração, aumentando a frequência cardíaca. Beleza. O médico legista responsável chegou à conclusão de que se tratou de uma fatalidade e afirmou que a causa da morte foi devido ao fato da cafeína potencializar os efeitos da adrenalina sobre o coração. Beleza. Então tá falando que qual é o nosso neurotransmissor que se liga a receptores e aumentam a frequência cardíaca? É a adrenalina se liga a receptores beta 1. Por que eu não tô falando de antagonista muscarínico? Porque me falou que aqui tá tendo adrenalina. Então, a adrenalina é receptor adrenérgico, que é beta 1. Então, bora lá. Então, a cafeína, ela potencializou os efeitos da adrenalina. Então, minha adrenalina teve muita afinidade dos receptores beta 1 lá, e ele teve muita taquicardia. Texto 2. Como é que a cafeína potencializa a adrenalina? A cafeína inibe a ação da fosfodiesterase, a enzima que é responsável pela degradação do mediador químico intracelular em pecíclico. Então, a cafeína inibiu a enzima que degrada em pecíclico, ou seja, não degradei em pecíclico, então a cafeína aumentou a quantidade em pecíclico. Dessa forma, a cafeína aumenta o tempo de meia-vida do empecílico. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Esse cara tomou cafeína, a cafeína inibiu a fosfodiesterase inibida não degradou AMP cíclico. Então, quando a adrenalina se ligou lá ao receptor beta 1 e liberou AMP cíclico, né, que estimulou a célula, aquele AMP cíclico continua agindo por muito mais tempo, porque não foi degradado. Então, teve um aumento muito maior dessa frequência cardíaca. E é isso a questão. Com base nos receptores e neurotransmissores autônomos envolvidos, explique a queixa relatada por Tom. Aí tem uma opção. Eu não coloquei aqui, não. Ah, tá, é que eu coloquei repetido. Aqui, ó. Isso aqui foi o que eu anotei. O britânico teve um quadro de taquicardia, um aumento da frequência cardíaca. Isso ocorreu devido ao aumento de AMP cíclico pela ação da cafeína, hiperestimulando as células após a ligação da noradrenalina, que é um neurotransmissor, que estava relacionado, aos receptores beta no coração. Só isso, gente. Deu para entender? Beleza. Próximo. Essa aqui, gente, foi uma questão da minha prova
E, tipo assim, praticamente todo mundo errou, porque ninguém entendeu que do nada falou de AMP5, o que que a AMP5 é. Aí, tipo assim, então, vocês estão na lua, assim, sabe, na AMP5. Vai lá, lê aí. Ó, vamos lá. OPK novo. Tite Pocahontas era tido como chefe guerreiro e destemido da tribo Powhatan, no atual estado americano da Virgínia. Relatos dão conta de que, apesar de sua bravura, os músculos do velho índio se tornaram flácidos. Ou seja, está falando de bloqueio da musculatura. Bloqueio de quê? Receptores nicotínicos. Seus tendões perderam o tônus e a elasticidade. Suas pálpebras estavam tão pesadas que ele não conseguia enxergar sem que elas fossem abertas com o auxílio de seus adjuvantes. Ele era incapaz de andar, mas seu espírito repousado sobre a maca ainda comandava seus seguidores. Então tá falando aqui de um bloqueio dos receptores nicotínicos que está bloqueando a musculatura, né? Beleza. Qual fármaco você utilizaria para reverter o quadro de justifique com base no mecanismo de ação da droga nos receptores envolvidos nesse caso? Ó, vamos lá. Aqui, para melhorar, tá bloqueando receptores nicotínicos, né? Para melhorar, eu teria que dar um agonista nicotínico. Mas quando eu dei aula para vocês, eu falei de agonista nicotínico? Não, eu só falei de agonista muscarínico. Só que aí, como não tem agonistas nicotínicos, assim, a gente tem os inibidores da acetilcolinesterase, que vão funcionar como se fosse esse agonista nicotínico, também funcionaria como um agonista muscarínico. Por quê? O inibidor da acetilcolinesterase, ele vai inibir a acetilcolinesterase. Não vou ter acetilcolinesterase para degradar a acetilcolina, então vou ter um aumento muito grande de acetilcolina. E aí, esse aumento da acetilcolina vai conseguir, vai tentar, né, pelo menos, reverter esses efeitos do bloqueio dos receptores nicotínicos. É isso. Então, um fármaco que reverteria era um receptor, um inibidor de acetilcolinesterase, que iria aumentar a quantidade de acetilcolina para poder se ligar aos receptores nicotínicos e reverter o quadro de paralisia de flacidez da musculatura. Dúvidas? Bora lá. Aqui, ó. Um inibidor de acetilcolinesterase poderia ser utilizado. A droga inibe a enzima acetilcolinesterase, levando ao aumento de acetilcolina na fenda, disponível para se ligar aos receptores nicotínicos presentes na placa motora da musculatura esquelética, melhorando assim os sintomas motores apresentados pelo tio de Pocahontas. Bora lá. Essa aqui eu não coloquei resposta, aí vocês anotam aí o que eu for falar. Lê aí. Vamos lá.
MGS, 39 anos, sexo feminino, hipertensa, diabética, insulina dependente e asmática. Procura atendimento médico apresentando sibilos e falta de ar. No momento da consulta, vamos lá. No momento da consulta, pressão arterial 130 por 80, glicemia capilar 125, frequência cardíaca 75 bpm. O médico prescreve uma associação de dipropionato de beclometasona, que é um corticoide, mais fumarato de formoterol. Fumarato de formoterol, o formoterol é um agonista beta-2, porque ele faz broncodilatação e vai melhorar o quadro de falta de ar, né? Pede que MGS retorne após 7 dias. Durante a consulta de retorno, depois dos 7 dias, o paciente apresentou os seguintes parâmetros. Então, ele usou um corticoide e um agonista beta-2. Vamos lá pensar. Pressão arterial 150 por 90, então a pressão arterial aumentou. Glicemia capilar 140, então a glicemia também aumentou. E a frequência cardíaca de 83, então a frequência cardíaca também aumentou. Analise as mudanças e valores dos parâmetros apresentados pela paciente na primeira consulta e no retorno. Vamos lá. A paciente, então, ela teve um aumento da PA, da glicemia capilar e da frequência cardíaca. Como que a gente pode explicar isso com base nos dois medicamentos que ela usou? Com base na beclometasona e no formoterol. Vamos lá. Começando pela beclometasona. Como que ela pode ter influenciado nisso aqui? Eu falei para vocês que o corticoide, ele pode acabar mimetizando a ação da aldosterona, né, que é um mineral corticoide. Se eu tenho ação de aldosterona, eu aumento a reabsorção de sódio e aumento a minha pressão arterial. Então, já poderia ser uma das explicações. Outra parte. Eu falei que os glicocorticoides, eles são hiperglicemiantes. Eles aumentam a glicemia, eles aumentam o gliconeogênese, eles aumentam a glicogenólise, tá? Então, pode ser uma explicação pela glicemia estar elevada. Não elevada assim, né? Mas para ela ter aumentado. E a frequência cardíaca não está relacionado muito com a beclometasona, não. Mas beclometasona, um glicocorticoide, causou um aumento da pressão arterial devido ao efeito mineralocorticoide de aumento da reabsorção de sódio, aumentando a pressão arterial. E a glicemia capilar também foi aumentada porque os glicocorticoides têm ação hiperglicemiante. Vocês falando isso aí tá perfeito. Aí, vamos pensar aqui no fumarato de formoterol. O fumarato de formoterol, ele é um agonista beta-2. Ele é um agonista beta-2, tem afinidade pelo beta-2, beleza. Mas eu falei para vocês que, dependendo de dose, essas coisas, os fármacos, eles podem acabar ter afinidade a receptores diferentes. Então, esse agonista esse formoterol, ele pode acabar, alguma concentração, pode ter conseguido se ligar aos receptores beta-1 no coração. Vocês têm que saber isso. Mesmo que ele tenha seletividade para o beta-2, dependendo do uso, de forma, não importa. E até se estiver querendo te induzir esse raciocínio na questão, você vai falar que ele pode ter perdido a seletividade dos receptores beta-2 e se ligado a receptores beta-1 no coração, estimulando a contração, a frequência cardíaca e aumentando a frequência cardíaca, né? Que foi de 75 para 83 bpm. Entenderam? Acho que sim. Próximo. Questões abertas. Questão 11. Eu acho que essa foi da minha prova também. É bem parecida com uma que já teve. RGA, 38 anos, sexo feminino, em uso de clonidina, agonista alfa-2. E beta-bloqueador não seletivo para tratamento de hipertensão. Beleza. Seus comprimidos de clonidina acabaram durante uma viagem e ela decide parar com tal medicamento por conta própria, seguindo apenas com a utilização do beta-bloqueador.
Considerando os mecanismos envolvidos, discuta o que se espera para a frequência cardíaca e para a pressão arterial após a suspensão abrupta da clonidina. Bom, lá. Se eu suspender um agonista alfa-2 abruptamente, eu vou liberar muita noradrenalina, né? Então, muita noradrenalina poderia se ligar aos receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Ele vai, porém, esse paciente RGA, ele ainda usa um beta-bloqueador. Então, essa noradrenalina, vai conseguir se ligar a um receptor beta-1 no coração? E vai conseguir aumentar a frequência cardíaca? Nessa paciente? Não vai. Então, mesmo que ela suspendeu o agonista alfa-2, teve muita nora liberada, o beta-1 estava bloqueado, porque estava tomando beta-bloqueador. Então, a gente não vai ter aumento da frequência cardíaca. Beleza. E sobre a pressão arterial? A gente não vai ter aumento da frequência cardíaca, mas a gente vai ter um aumento muito grande da pressão arterial, por simplesmente a noradrenalina poder se ligar aos receptores alfa-1, aumentando a resistência periférica vascular na contração dos vasos e aumentando a pressão arterial de forma abrupta, né? Porque a resistência periférica vascular aumenta muito a PA. É isso. Beleza. Dúvidas? Eu vou falando. Se alguém tiver dúvida, vocês abrem o microfone, pode me interromper. Essa aqui também é parecida com outra que a gente já teve. Lê aí, que aí é bom que vocês raciocinam já. Lembrando que essa não adianta ler a resposta aí, que eu acho que tá errado. Ó, vamos lá. Essa questão é literalmente idêntica à outra que a gente já teve aqui. Na Grécia antiga, o filósofo Sócrates afirmou preferir morrer a renunciar à sua filosofia. Deste modo, Sócrates viria a ingerir um veneno que seria provavelmente a cicuta. Em seus últimos momentos, o filósofo teria caminhado em torno do seu leito de morte até que sentiu fraqueza nos membros inferiores. Qual receptor está relacionado? Me responde. Exatamente, receptores nicotínicos. O único receptor que está lá na musculatura esquelética, os receptores nicotínicos. Deitando-se, começou a apresentar dificuldade na fala, perdeu a capacidade de movimentar, bloqueio de receptores nicotínicos. Dificuldade na fala é por conta da musculatura, não é da fala, gente. Em seguida, seu ritmo respiratório se reduziu até se paralisar por completo. Aqui no caso foi por conta da paralisia da musculatura acessória, né? Paralisia de diafragma, dos músculos intercostais. Quando a gente tem a paralisia desses músculos, a gente também não consegue expandir a caixa torácica e também não respira. Então, aqui a gente teve um bloqueio dos receptores nicotínicos. Resposta da letra A. Qual o possível mecanismo de ação da substância responsável pela morte do grande filósofo? Bloqueio ou antagonismo dos receptores nicotínicos. Considerando as abordagens da atualidade, como você salvaria Sócrates farmacologicamente? O que a gente poderia dar? Um inibidor de acetilcolinesterase. Inibindo a acetilcolinesterase, vou aumentar a quantidade de acetilcolina na fenda e a acetilcolina vai tentar reverter as ações do bloqueio do receptor nicotínico se ligando a ele. Cite 3 efeitos adversos do seu antídoto, que está falando do inibidor da acetilcolina que eu escolhi. 3 efeitos adversos. Eu posso citar qualquer efeito adverso, qualquer sintoma que a acetilcolina vai causar se ela estiver aumentada.
Ó, eu posso falar que a minha pressão arterial vai cair, porque a acetilcolina lá no coração, né, nos receptores muscarínicos, diminui a frequência cardíaca. Então, eu posso ter uma bradicardia, uma redução da pressão arterial. Eu posso ter uma falta de ar por broncoconstrição, porque a acetilcolina nos receptores muscarínicos fazem broncoconstrição. Posso ter uma diarreia, porque a acetilcolina nos receptores muscarínicos estimulam a contração do TGI, estimulam a motilidade do TGI, então se estiver aumentado, posso ter uma diarreia. E posso ter também uma incontinência urinária. Estou falando de todos, mas vocês poderiam escolher qualquer um. Pode ter uma incontinência urinária, porque o que os receptores muscarínicos fazem na minha bexiga? Contração. Então, minha bexiga vai estar muito contraída, a pessoa não vai conseguir segurar o xixi. E tem também a miose, né? Vai ter a contração pupilar. Aí você poderia falar qualquer um. Beleza. Essa questão aqui é boa. Vamos lá. JMA, sexo feminino, 50 anos, recebeu hidrocortisona via oral por 30 dias, glicocorticoide, para tratamento de quadro alérgico. JMA é hipertensa e reclama que após o uso do medicamento enxerga muito mal. Relata que começou a engordar, principalmente na face, motivo pelo qual suspendeu por conta própria o tratamento no 31º dia. O que eu falei para vocês, gente? Glicocorticoide, se usando esse tanto de dia, você não pode só largar de uma vez, não. Você tem que fazer desmão. E ela não fez isso. Então, tomou hidrocortisona. Ela é hipertensa, então pode piorar a pressão dela, né? Por conta de efeito mineralocorticóide, aumentando a reabsorção de sódio. Enxergou muito mal, pode ter sido também pelo efeito mineralocorticóide, aumentou o sódio, aumentou a pressão intraocular, né? E atrapalhou a visão. Mesmo se não tem glaucoma, pode acontecer isso. Engordou, principalmente na face, motivo pelo qual suspendeu por conta própria. Aquela gordura, questão da gordura centrípeta, lipose e proteose nos membros, a face que faz de lua meia cheia, principalmente também por conta da retenção de líquido. Vamos lá. Bora lá. Eu quero que vocês me respondam uma coisa. Enquanto ela estava tomando esse glicocorticoide, esses 30 dias de glicocorticoide, o que estava acontecendo com a adrenal dela? Diminui a produção de corticoide? Exatamente. É como se a glândula adrenal dele estivesse dormindo. Ela não vai estar sendo estimulada a produzir o próprio cortisol, né? O próprio corticoide, porque teve um feedback negativo na produção de CRH e ACTH lá pelo hipotálamo e hipófise. Então, só para vocês já raciocinarem. Vamos ler as alternativas. 1. Durante os 30 dias de tratamento, JMA será incapaz de responder a fatores estressantes com o aumento dos níveis de ACTH. Então, bora lá. Quando a gente tem estresse no nosso corpo, a gente tem a ação do cortisol. Beleza. Só que durante esses 30 dias, essa paciente está produzindo cortisol através da estimulação da hipófise com ACTH lá na glândula adrenal? Não. O único cortisol que ele tem no corpo dele é o da hidrocortisona, provavelmente, né? Porque a adrenal dele não está sendo estimulada pelo ACTH. Então, ele será incapaz de responder a fatores estressantes por meio
dos aumentos dos níveis de ACTH, entendeu? Tipo assim, não vai liberar nada de ACTH para produzir cortisol, porque a glândula adrenal dele está inibida pelo feedback negativo. A glândula adrenal e a liberação do hipotálamo e hipófise também. 2. O fato de JMA relatar que está enxergando mal deve ser o efeito mineralocorticoide da hidrocortisona. Beleza. Se ela está enxergando mal, pode ser que está tendo um efeito mineralocorticoide aumentado, estou tendo reabsorção de sódio, acúmulo de líquido, estou tendo esse acúmulo de líquido também lá nos meus vasos sanguíneos do olho, fazendo um aumento da pressão intraocular, comprometendo a visão. 3. Provavelmente, entre o 32º e 33º dia, que ela já não estava tomando mais, precipitará um quadro de insuficiência suprarrenal aguda, tá certo? Porque ela tirou o fármaco. O corpo dela não foi se adaptando nessa retirada abrupta. Então, ela vai ter uma insuficiência suprarrenal. A suprarrenal dela tá lá dormindo, inibida, entendeu? Até ela voltar a conseguir se reativar de novo, vai demorar um processo lento. É isso. Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Essa aqui é de Aines. Deixa eu ver as próximas. Bora acelerar aqui, né? Ler essa daí. Eu acho que essa aqui é muito grande, eu prefiro falar logo, antes vocês lerem. Vou começar. A tabela abaixo foi retirada de um estudo comparativo entre naproxeno e rofecoxib. Compare a segurança do naproxeno com rofecoxib. Naproxeno é um AINE e rofecoxib também é um AINE. Rofecoxib é um AINE seletivo para qual COX? COX-2. Isso. E qual do naproxeno ou do rofecoxib que vai ter um aumento de risco cardiovascular? O rofecoxib, que são os inibidores seletivos da COX-2, os COXIBs, que vão causar um aumento desse risco cardiovascular por conta lá do desequilíbrio, né, na produção do tromboxano. Eu vou ter muita COX-1 para formar tromboxano e aumentar a agregação plaquetária e poder causar trombos, né? Beleza. Só pensando assim. Agora vamos pensar aqui. O rofecoxib, ele inibe COX-2, mas ele inibe COX-1? Não. Se ele inibe COX-1, ele vai ter efeito negativo, né, no caso, sobre a minha mucosa gástrica? Não, ele não vai atrapalhar, porque eu vou continuar tendo a proteção gástrica que a prostaglandina fisiológica da COX-1 fazia, que a COX-1 tá lá normal, não tá sendo inibida. Então, vamos pensar aqui. Tô só raciocinando também antes de ler. Então, ó, de novo. A tabela abaixo foi retirada de um estudo comparativo entre naproxeno e rofecoxib. Compare a segurança do naproxeno com rofecoxib. Justifique com base nos parâmetros apresentados na tabela. Então, bora lá. Ver a tabela. Tabela 1. Resultados da comparação dos parâmetros de segurança do rofecoxib e naproxeno no estudo Vigor, de acordo com a revisão feita pelo FDA. Então, tá mostrando aqui complicações de doença péptica de novo, mortalidades, efeitos adversos graves, eventos trombóticos graves e suspensão do tratamento por hipertensão arterial sistêmica. Então, bora ver o que tá falando aqui, ó. O rofecoxib, em relação à dose dele, tipo assim, essas duas doses, comparando com o mesmo efeito,
qual a chance de causar essas complicações e acontecerem, entendeu? Então, tipo assim, o rofecoxib em 50 miligramas e o naproxeno em 1000 miligramas faria qual resposta sobre essas complicações? Então, vamos pensar aqui, ó. Complicações de doença péptica ou úlceras sintomáticas. No rofecoxib está 2,08 e no naproxeno está 4,49. Então, o naproxeno tem mais chance de causar complicações de doença péptica. E aqui, ó, embaixo, aqui também está maior, 1,3437, maior do que 0,59. Ou seja, está falando que o naproxeno tem mais chance de causar doença gástrica. Por quê? Provavelmente porque o naproxeno também vai bloquear a COX-1. Se ele bloqueia a COX-1, eu vou ter bloqueio da formação de prostaglandinas fisiológicas que produziam a mucosa no meu estômago. Se eu tô bloqueando COX-1 e eu não tô tendo essa produção, eu vou ter um risco aumentado de úlceras sintomáticas. E realmente o naproxeno, ele é maior do que o rofecoxib, porque o rofecoxib, ele não vai inibir COX-1. Então ele tem um risco reduzido para doenças pépticas, tá? Beleza. Agora, vamos ver em questão de mortalidade, efeitos adversos graves, eventos trombolíticos graves e suspensão do tratamento por hipertensão arterial, que são o quê? Tá querendo falar de complicações cardiovasculares. Mortalidade, a gente tá falando de complicação cardiovascular na maioria das vezes. Olha pra você ver, em todos esses parâmetros, o rofecoxib está aumentado em relação ao naproxeno. Então, a gente repara que o naproxeno ele tem um efeito no risco cardiovascular menor do que os rofecoxibs. E isso acontece porque os rofecoxibs são inibidores seletivos da enzima COX-1, COX-2. Então, a gente vai ter muita ação da COX-1, que não vai estar inibida, muita formação de prostaglandina fisiológica, que estimula a produção de tromboxana 2 e a agregação plaquetária, levando a possíveis eventos trombóticos graves, eventos adversos, né, como IAM, infarto, mortalidade por essas questões e suspensão do tratamento por hipertensão arterial sistêmica. Dúvidas? Era isso que tinha que falar. A resposta dessa menina aqui ficou boa. O naproxeno é um AINE mais seletivo para COX-1. Por que ele tirou isso? A partir do gráfico, né? Ela estava querendo te mostrar isso, porque o naproxeno que estava tendo complicação péptica. Tendo em vista seus efeitos adversos gástricos. O rofecoxib é um AINE seletivo para COX-2. E esse fármaco são contraindicados em história prévia de família ou familiar de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, além de causarem efeitos adversos mais graves. Tá falando o que eu falei, né? Tipo assim, compare a segurança do naproxeno com o rofecoxib. Eu vou falar se vocês quiserem anotar. Embora o rofecoxib tenha uma segurança maior sobre sintomas e complicações gástricas por não inibir a COX-1, ele possui um efeito adverso maior sobre os eventos cardiovasculares pelo desvio da formação aumentada de tromboxano A2 e agregação plaquetária. E aí depois vocês poderiam complementar falando que o naproxeno provavelmente tem aumento das complicações de doença péptica em comparação ao rofecoxib, ou seja, tem uma segurança menor sobre a parte gástrica, porque ele inibe a COX-1, que é responsável por formar a prostaglandina fisiológica que faz proteção gástrica. Entendendo? Beleza. Quando ela falou para vocês saber analisar gráfico, saber analisar a tabela, é isso. Vocês pegam, lê a tabela, o que está falando, qual variável que está mostrando, lê a informação que vocês conseguem fazer. Próximo.
Receptores 5-HT3 são membros da família dos receptores do tipo canal iônico. São amplamente expressos no sistema nervoso periférico. No intestino, regulam o reflexo de vômito e aumentam a motilidade. Então, se os meus receptores 5-HT3 regulam o reflexo de vômito, quer dizer que, tipo assim, se eles estiverem estimulados, vai ter o vômito e aumenta a motilidade. Antagonistas 5-HT3, então, são utilizados para tratar a síndrome do intestino irritável e náuseas e vômitos. Faz sentido, né? Se receptores 5-HT3 estimulados causariam vômito, os antagonistas deles são utilizados para o controle de vômitos. É isso que está falando. No experimento descrito a seguir, a densidade de receptores, ou quantidade de receptores 5-HT3 e sua translocação para a superfície da célula foram avaliados. Comparou-se o grupo controle, aí já olha, cadê? Controle, comparado com ao grupo que recebeu um escitalopram, o citalopram. Tá? Então, tá mostrando, gráfico A, a densidade dos receptores, tá olhando a densidade, quantidade dos receptores em pacientes que não tomaram nada e pacientes que tomaram escitalopram. E a outra está mostrando a translocação para a superfície, que é o que? Externalização dos receptores em pacientes que não tomaram nada e pacientes que tomaram citalopram. Vamos ver o que está pedindo. Considerando o fenômeno representado nos gráficos, interprete o experimento e, com base no texto, cite duas reações adversas que um paciente uso de citalopram poderá apresentar. Vamos lá. Não está pedindo essa questão aqui, mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se ela não está nessa, mas ela botou esse mesmo gráfico, esse mesmo texto em outra questão de outro período. Nesse experimento, nesse texto aqui tudo, qual parâmetro que está avaliando nesses dois gráficos aqui, ó? O que está acontecendo? Alguém me fala? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um aumento na quantidade de receptores disponíveis na membrana. Está aumentando a densidade de receptores. Está aumentando a translocação, a externalização dos receptores da superfície. Está acontecendo um up-regulation. Tá querendo te dizer isso. Vocês entenderam? Vocês conseguiram enxergar isso? Deu pra entender. Deu, né? Pois é. Tá vendo que ela mistura? Ela mistura tudo, mas é só raciocinar. Tá falando aqui, quantidade de receptor, tá querendo te falar de down regulation up. Se tá diminuindo a quantidade de receptor, é um down. Se tá aumentando a quantidade de receptores, é um up regulation. Então, com o uso do citalopram, a gente teve um aumento dos receptores disponíveis, tanto o aumento da densidade quanto o aumento da translocação para a superfície, que é a externalização deles, né? É isso. Aqui teve uma questão que ela perguntou, qual parâmetro que estava representado nos gráficos? Bora lá, respondeu o que realmente pediu. Considerando o fenômeno representado nos gráficos, interprete o experimento. Então, na verdade, aqui a gente teria que falar, tá pedindo para interpretar o experimento. Então, você teria que falar que, com a administração do citalopram, está tendo um up-regulation dos receptores 5-HT3. E, com base no texto, cite duas reações adversas que um paciente uso de citalopram poderá apresentar. Então, bora lá. Esse paciente está aumentando citalopram. Está tomando citalopram. Quando ele toma citalopram, ele aumenta a quantidade de receptores 5-HT3 lá no estômago dele. Está aumentando 5-HT3, aumentando. O que o receptor, uma vez estimulado, óbvio, 5-HT3, faz de ação, que está escrito lá no texto? Ele regula o reflexo do vômito, então ele induz o vômito e aumenta a motilidade.
Então, qual é o efeito adverso de um fármaco que aumenta os receptores de 5-HT3, ou seja, eles vão estar em muita quantidade e os agonistas vão poder se ligar a ele facilmente. Eu vou poder ter um aumento dos meus efeitos, das minhas náuseas de vômito e vou ter um aumento da motilidade do meu TGI. Eu posso ter uma diarreia, eu posso piorar um quadro de síndrome do intestino irritável. Entenderam? Observei, a gente não estudou o que é um receptor 5-HT3 e o que ele faz, onde que ele tá, não. Mas ela te colocou um texto para, a partir do texto, você extrair o que ela tá querendo te pedir. Tá acabando. Essa aqui é parecida com a aqui. O presente estudo avaliou a ocorrência de eventos cardiovasculares na população dinamarquesa com diferentes doses de AINES. Interprete o resultado e explique as diferenças dos dois grupos. Então, vamos lá, tabela 1. A associação entre o uso de AINES e infarto do miocárdio em voluntários saudáveis. Então, bora lá. O paciente usou ibuprofeno. Teve algum aumento, teve alguma associação com infarto do miocárdio? Não, colocou isso aqui como se fosse zero, não teve associação. Já o Celecoxib teve aumento de 2 vezes, 1,6 vezes e 4,2 vezes a associação com a ocorrência de infarto do miocárdio. Por que que está acontecendo? Porque o Celecoxib é um fármaco AINE seletivo para COX-2. Se ele é um fármaco seletivo para COX-2, ele não vai inibir a produção de tamboxana 2. A COX-1 vai estar totalmente livre para produzir prostaglandinas fisiológicas que ativam, que estimulam o tromboxana 2 a fazer a agregação plaquetária e aumentar os riscos de infarto agudo do miocárdio. Era isso. Igualzinho o outro. Interpretar a tabela. Vamos lá. Essa daqui é igual, não vou falar não, depois vocês leem, se não conseguir, vocês me falam. Aí aqui a gente já vai sair um pouquinho dessa parte meio que a gente viu. Ó, leia essa questão aí. Depois eu quero que vocês façam todas essas questões sozinhos. Leia. Vamos lá. Alguém consegue me falar por que que o diazepam, a excreção do diazepam está sendo reduzida nessa mulher obesa e está mais rápido nessa mulher normal aqui? Alguém sabe me falar? Ó, vamos lá então. Analise as informações apresentadas no gráfico abaixo sobre a cinética plasmática do diazepam na mulher obesa e inadipeso normal. Gente, vamos lá. Tá falando cinética plasmática do diazepam. Um diazepam é o quê? É um fármaco que age no sistema nervoso central. Se ele age no sistema nervoso central, ele é o quê? Apolar. Na mulher obesa e na despesa normal. Tá querendo falar que uma pessoa tem mais tecido adiposo e outra tem menos. E aí vocês já sabem que vai estar relacionado com isso, que tipo assim, a mulher obesa, ela tem mais tecido adiposo, então mais diazepam, por ser muito apolar, ele vai sair da corrente sanguínea e se acumular no tecido adiposo.
tá? E como ele acumula intensidade adiposa, depois ele pode acabar voltando para a corrente sanguínea, ele vai ficar mais tempo dentro do corpo, então a meia-vida dele é maior. Aí, vamos lá. É isso que tá querendo falar nesses dois gráficos, ó, pra você ver. Esse primeiro gráfico é da obesa, e a de baixo, aqui 112 quilos, e aqui 53 quilos. Aqui é normal, de peso, né? Aí tá mostrando a concentração pelo, provavelmente, tempo. Que tá falando de cinética, né? É o tempo. Então, foi administrado diazepam a uma mulher obesa, e aí, com o passar do tempo, foi caindo a concentração, caindo, e aí chegou aqui, começou a cair bem devagar, e a partir do tempo 8, parou. Aqui, beleza. Agora, olha essa daqui. Administrou o diazepam nessa mulher aqui, começou a cair, começou a eliminar o diazepam muito mais rápido em comparação com essa daqui de cima. Olha a diferença. Essa daqui, quando foi eliminar o diazepam, caiu de uma vez. Tá vendo que parou no 4, no tempo 4? Aqui não. Nessa daqui ele caiu aos poucos, foi diminuindo. No tempo 8 parou. Então, tá mostrando que uma mulher obesa, ela tem a tendência de reter o fármaco, por ele ser muito apolar, né? E como ela retém esse fármaco com intensidade adiposa, a meia-vida dele acaba ficando longo. A meia-vida é o tempo que o fármaco fica no nosso corpo, tipo assim, o tempo que demora para ser eliminado. Então, vamos ver as alternativas. Pode-se observar no gráfico que a meia-vida de eliminação do diazepam na mulher obesa, quando comparada à meia-vida de eliminação do mesmo medicamento na mulher do peso normal, é cerca de... Então, a meia-vida da obesa é cerca de quantas vezes maior do que esse aqui. Ela precisou de até o tempo 8 para eliminar, né? Aqui foi até o tempo 4. Então, a eliminação dela tá 2 vezes menor, mais lenta, né? Do que o da pessoa de peso normal. Ou seja, a meia-vida, o tempo de meia-vida da pessoa obesa tá 2 vezes maior o tempo de meia-vida da pessoa com peso normal. A meia-vida, o tempo que o fármaco demora para sair do corpo, está menor. Está maior, quer dizer. Então, a alternativa é a letra C. Eu não vou ler todas não, depois vocês olham aí. Então, a meia-vida da obesa é 2 vezes maior, pois esse medicamento é altamente lipossolúvel e tende a acumular-se no tecido adiposo, aumentando a distribuição do medicamento e, consequentemente, a meia-vida de eliminação do obeso. Alguma dúvida? Não. Beleza. Por isso que eu falei, gente, olha isso aqui. Na hora que vocês chegam na prova e tá isso aqui, vocês falam, meu Deus, o que é isso? Mas vocês viram que eu fui mostrando parte por parte e deu para raciocinar? Ó, que tá falando da obesa, que tá falando da de peso normal. Só tá falando, esse gráfico só tá querendo mostrar que na obesa foi devagar e na normal foi rápido a eliminação, entendeu? É só isso que tá querendo falar. Próximo. Essa aqui foi da minha turma também. Observe a tabela a seguir, valores de EC50 de diferentes anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, sobre os níveis de inibição de ciclooxigenase. Tá. Com base no parâmetro representado na tabela, analise qual anti-inflamatório possui maior probabilidade de causar úlcera epigástrica. Ó, aqui tá mostrando o EC50, né? Então, o EC50 é o quê? A dose necessária para atingir 50% de uma resposta. Então, tá falando que o fármaco A, ele precisa de 1,2 dose de fármaco para atingir um efeito sobre a COX-1, para atingir 50% do efeito sobre a COX-1. E precisa de 0,83 para atingir a COX-2. Então, ela é mais assim, ela tem mais ação sobre a COX-2. Por quê? Porque com pouca dose, em relação a essa daqui, com pouca dose ela consegue atingir o IC50.
Já da COX-2, né? Já a COX-1, ela precisa de uma dose maior para atingir o EC50. Então, ela tem uma potência maior para a inibição da COX-2. O B. O fármaco B, olha para você ver. O EC50 dele para a COX-1 é 21,9. Então, ele precisa de muita dose para conseguir bloquear o COX-1. Já a COX-2, ó, com 0,2, ele já consegue bloquear a COX-2. Então, ele é mais potente para a COX-2, porque com pouco fármaco ele já consegue inibir a COX-2. Agora, o C. O C é 0,2 para COX-1 e 0,7 para COX-2. Ele tem uma facilidade de inibir tanto COX-1 quanto COX-2, porque para os dois ele precisa de pouca dose, né? Comparando com os outros. Beleza. Então, ele é meio que potente para os dois. Vamos ver o que está pedindo. Com base no parâmetro representado na tabela, assinale qual anti-inflamatório possui maior probabilidade de causar úlcera epigástrica. Qual tipo de AINE que está relacionado com a formação de úlcera epigástrica? Um AINE que bloqueia COX-1. Um AINE que bloqueia COX-1. Qual desses AINEs aqui é o mais potente para bloquear COX-1? Com pouca dosinha que você dá, ele já consegue bloquear. É o fármaco C, porque o fármaco C com 0,2 doses, você consegue atingir o IC50. Já o fármaco B, você precisa de 21,9 para atingir o mesmo IC50 sobre a COX-1, entendeu? Então, o fármaco C, com pouquinha dose que você dá, ele já consegue bloquear, atingir o efeito sobre a COX-1. E se você bloqueia a COX-1, você tem uma propensão maior de causar úlcera gástrica. Próximo. Gente, eu vi aqui a mensagem que me mandaram perguntando se é comum ela não colocar a ação do fármaco. Não é comum, tá? Não é comum. No caso do formoterol, que não falou, se eu tivesse fazendo a prova, eu pensaria que, tipo assim, a única coisa que sobrou seria isso. Então, assim, eu vou pensar que ele era um agonista beta 2 e que acabou perdendo a seletividade pro beta 1, sabe? Tipo assim, aumentou a frequência cardíaca. Ou então ele é um agonista beta 1. Ou ele agonizou o beta 1, né? Só que, tipo assim, eu poderia pensar que ele era um antagonista muscarínico. Poderia pensar, né? Ou um antagonista muscarínico. Mas até pelo nome, ó, formoterol, termina com ol. Aí eu já lembrei que existe atenolol, propanolol, que é lá nos beta, entendeu? Aí por isso que eu vou pensando assim, quando é uma dica que eu dou pra vocês quando eu vou fazer prova. Mas o normal é ela colocar o mecanismo de ação mesmo, viu? É bom vocês saberem, pelo menos, tipo assim, se uns fármacos, aqueles exemplos de fármacos que eu falei, se eles são pelo menos muscarínicos ou adrenérgicos, que aí você já consegue raciocinar, tá? Não precisa decorar, mas se por um acaso ela colocar, você já lembra pelo menos. Ah, aquele ali tava no resumindo os adrenérgicos, aquele ali tava resumindo os muscarínicos, entendeu? Ô, gente, eu não vou fazer essa questão 15 aqui, eu tô pensando, porque ela é igual às outras que a gente já fez. E é bom que vocês tentam fazer sozinhos em casa. E aí, se por um acaso alguém não conseguir, vocês me chamam que eu ajudo. Mas eu quero que vocês tentam fazer isso para treinar do sistema nervoso autônomo. É sobre essas aí que eu tava falando pra vocês. Eu vou pular essa. Ó, essa daqui. O uso do ácido acetilsalicílico é contraindicado no tratamento da dengue, porque o AS pode ocasionar dengue hemorrágica em indivíduo já infectado anteriormente. Vamos lá. Dengue hemorrágica, o paciente vai ter propensão à hemorragia. O que o AS faz no sangue? O AS ele é um inibidor da COX-1. Se ele inibe COX-1, ele inibe tromboxana 2.
se ele inibe tromboxana 2, ele inibe a agregação plaquetária e o meu sangue fica mais hemorrágico, mais ralo. Então, você imagina, um paciente já tá com dengue hemorrágica, ainda tomar um AS é para matar o paciente, né? E é isso. Então, o uso de ácido acetil salicílico é contraindicado no tratamento da dengue, verdade. Porque o AS pode ocasionar dengue hemorrágica em indivíduo já infectado anteriormente? Tá errado. Tipo assim, é porque o AS pode ocasionar dengue hemorrágica, sim. Mas não é só indivíduo que já foi infectado, não. Anteriormente, é qualquer indivíduo. Mesmo se for a primeira infecção dele, ele pode causar. Mas se tivesse parado ali em indivíduo, tava certo. A justificativa, né? Mas não, ainda tem especificou que é só nos que já foram infectados e por isso ficou errado. Então, a afirmativa 1 tá certa e a 2 tá falsa, tá? A 1 tá certa porque o ácido acetil salicílico inibidor de COX 1, inibe tromboxana 2, inibe a agregação plaquetária e a gente tem uma propensão maior à hemorragia. Dúvidas? Essa é B? Não, é letra A. Letra A, viu? Anota aí. Então a segunda frase tá certa? Oh, meu Deus, peraí. Eu li errado. Seria a D, então? Já Eu li errado. Não, a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. A letra D. Desculpa, gente, é que eu li errado. Eu li rápido. A letra D. Vamos lá. Próximo. Acho que essa é a última. E eu libero vocês. Essa daqui é questão de teste, assim, aquelas difíceis. Quero que vocês leiam sozinhos aí também. Lê e raciocina aí. Vou dar uns 5 ou 6 minutos para vocês pensarem. Pode ir pensando aí. Ó, vamos lá. Vou perguntar uma coisa aqui para vocês. O que o suco de laranja faz em relação à farmacocinética de fármacos? Lentifica o metabolismo. Se lentifica o metabolismo, o que ele vai fazer com a biodisponibilidade de algum fármaco que o paciente tiver ingerido? Vai diminuir o metabolismo e aumentar a biodisponibilidade. Por quê? O fármaco não vai ser eliminado e vai continuar lá na corrente sanguínea. Então, a biodisponibilidade vai estar alta. Beleza. Chance de efeito adverso maior, né? Agora, o que a glicoproteína P faz? Retira o fármaco dos tecidos? Isso. Aham. Ela é basicamente isso. Ela impede a entrada dos fármacos no tecido. Então, bora lá. Se esse paciente está tomando um fármaco e
tem muita expressão de glicoproteína P, esse fármaco vai entrar no tecido? Não. Ele vai ficar lá circulando na corrente sanguínea e não vai agir. Beleza? Vamos lá. Agora vamos pensar essa questão. Essa questão é muito inteligente. Um estudo avaliou a concentração plasmática de ciclosporina. Quando fala de concentração plasmática, tá falando de quê, gente, que eu falei pra vocês? Quantidade de fármaco no sangue. Tá querendo falar o quê? Biodisponibilidade, né? Biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que está no sangue disponível para exercer sua ação. Beleza. Então, um estudo avaliou a concentração plasmática de ciclosporina, um imunossupressor com ação inibitória sobre a glicoproteína P. Então, a ciclosporina, ela inibe a glicoproteína P. Então, a gente já vai raciocinar. Se ela inibe a glicoproteína P, eu vou ter pouca glicoproteína P. Se eu não tenho nenhuma glicoproteína P, eu não vou ter o quê? Esse impedimento, esse retardamento da ação dos fármacos nos tecidos. Então, eles vão estar bastante livres lá. O fármaco que quiser entrar nos tecidos vai entrar, porque não tem glicoproteína P impedindo. Então, a ação deles vai estar meio que facilitada. Certo? Então, um paciente que usa ciclosporina, por ser inibidor da glicoproteína P, pode aumentar os efeitos de um fármaco. Então, bora lá. Então, o estudo avaliou a concentração da ciclosporina após a administração oral em 2 diferentes grupos. Então, avaliou a concentração de ciclosporina em indivíduos que fizeram uso do medicamento com água e indivíduos que fizeram uso do medicamento com suco de toranja. Então, uma pessoa usou a ciclosporina com água e outra pessoa usou a ciclosporina com suco de toranja. Aí, vamos pensar aqui. Chegou aqui no gráfico. O gráfico está mostrando a concentração plasmática de ciclosporina pelo tempo. Esse daqui, desse quadradinho fechado aqui, é a pessoa que tomou ciclosporina com suco de toranja. O que o suco de toranja faz? Retarda o metabolismo hepático. Se ele retarda o metabolismo hepático, a excreção vai estar diminuída, vai estar lenta. E é o que está mostrando no gráfico, olha para você ver. Em 4 horas, olha a concentração de ciclosporina no paciente que bebeu com água. Era esse valor. Um paciente que bebeu com suco de toranja ainda estava lá em cima. Estava uma concentração maior. Então, o metabolismo está lento, está excretando mais devagar. É isso que está mostrando no gráfico. Então, vamos lá. Considerando, aí vocês imaginam, gente, o paciente ele já está tomando ciclosporina, já está inibindo glicoproteína P. Então, o fármaco que tiver lá vai entrar bem fácil nos tecidos. Além disso, ele ainda tomou com suco de toranja, que inibe metabolismo, inibe excreção de fármacos. Então, se eu não vou inibir o metabolismo do fármaco, ele vai estar aumentando a sua biodisponibilidade, ele vai ficar mais tempo recirculando no sangue, em maior quantidade também. E além disso, ele ainda pode entrar rapidinho nos tecidos, porque não tem glicoproteína P. Entendeu? Então, a chance de causar um efeito adverso aqui é muito grande. Você tem muita quantidade de fármaco no tecido, na circulação sanguínea, e além disso, ele entra muito fácil nos tecidos, porque a glicoproteína P está inibida pela ciclosporina. E era isso que estava perguntando. Considerando o parâmetro farmacocinético representado no gráfico, qual que é o parâmetro farmacocinético representado no gráfico? Está mostrando a biodisponibilidade e a velocidade de excreção ou meia-vida do fármaco. Vocês podem sair falando aí tudo que vocês estão achando no gráfico. Explica a consequência terapêutica da administração de ciclosporina juntamente com suco de toranja em um indivíduo que também utiliza um fármaco X. Então, bora lá. Um paciente que tomou ciclosporina, um paciente que tomou ciclosporina, ele vai ter uma inibição da glicoproteína P, facilitando a entrada dos fármacos no tecido. Além disso, o suco de toranja reduz o metabolismo de fármacos, aumentando a biodisponibilidade
e o tempo de meia-vida daquele fármaco no tecido. E essas duas variáveis em associação aumentariam mais ainda o risco de um efeito adverso de outro fármaco, como o fármaco X que o paciente estaria utilizando. Então, o paciente usou um fármaco X e está com ação de ciclosporina e suco de toranja. Esse fármaco X, além dele não ser eliminado, porque o metabolismo está lento, ele também vai conseguir entrar muito fácil nos tecidos, porque a ciclosporina inibiu a glicoproteína P. Deu para entender? Sim. Beleza. Aí eu coloquei um modelinho de resposta aqui, ó. O parâmetro farmacocinético apresentado no gráfico é a biodisponibilidade, que está falando de concentração plasmática, né? Mas você também poderia acrescentar que também mostra, dá para interpretar meia-vida, né? Porque coloca pelo tempo. Após a ingestão de suco de toranja, observamos o aumento da biodisponibilidade da ciclosporina, em decorrência da inibição do metabolismo hepático causado pela toranja. Com isso, as altas concentrações de ciclosporina irão inibir de forma significativa a expressão da glicoproteína P, facilitando a entrada do fármaco X nos tecidos e aumentando o risco de efeitos adversos para o paciente. Tipo assim, além do fármaco X poder entrar fácil nos tecidos e ele também está aumentado pelo metabolismo lento, a glicoproteína também vai estar aumentada, né? Porque não está tendo. A ciclosporina, ela também pode aumentar também, porque não estou metabolizando, não vou metabolizar a ciclosporina. Aí essa ciclosporina que já inibia a glicoproteína P pode inibir mais ainda, pode estar numa concentração mais elevada e inibir mais ainda a glicoproteína P. É isso, gente. Tanto faz, dá pra explicar dos dois jeitos que eu falei. Alguma dúvida, gente, até aqui? Acabou as questões? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês podem ir fazendo questões, repetindo e mandando. Eu acho que 2 meninas me mandaram, eu não respondi ainda por conta da correria mesmo, mas pode, a partir de agora, pode me mandar que eu vou responder, viu? Ai, que bom, gente, que eu ajudei. E não, gente, não deixa de raciocinar informação de gráfico, tá? Falei pra vocês, mostrei pra vocês que não é um bicho de 7 cabeças, é muito de boa. E eu tenho certeza que vocês sabendo disso, vocês vão arrasar. Então tá, gente. Beijão, boa prova pra vocês, viu?